Juninho, boa tarde. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. A estreia na fase de grupos está bem próxima. Neste momento, você como capitão do América, qual que é a sua palavra para todo o grupo? Boa tarde. É para desfrutar do momento, né? É um sonho, como a gente vem falando aqui, né, entre nós. Então, vamos jogar tudo para que depois da competição a gente não olhe com aquela sensação de poderia ter feito algo de diferente, não. Vamos jogar fazendo tudo diferente, dar tudo de nós para que lá no final, independente do resultado, a gente olhe, né, sabendo que tudo foi deixado na Libertadores. Né? Então essa é a sensação, é desfrutar ao máximo, é se dedicar ao máximo, né? Uma competição que dá uma visibilidade enorme. Então é desfrutar, é aproveitar desse momento, né? Dar tudo de nós ali, para que no final de tudo a gente não venha se arrepender de nada. Pergunta do Leopoldo Siqueira, da TV Alterosa. Juninho, muitos não acreditavam que o América chegaria à fase de grupos da Libertadores, mas o time conseguiu alcançar esse objetivo. Daqui para frente, qual que é a expectativa de vocês para essa fase? A expectativa é classificar. Né? A gente sabe, a gente entende também a opinião. Né? É um clube que está estreando na Libertadores, primeira vez de muitos atletas também. Então a gente entende toda a desconfiança, tudo, né? Mas a gente provou aí na pré-Libertadores que a gente pode, né? E a gente não paga nada para sonhar. Então a gente sonha grande, sonha alto e a gente sonha em classificar, a expectativa é essa. Né? Respeito muito a opinião de todos, né? Entendo, mas aqui dentro a gente sabe daquilo que a gente pode, né? Por mais que a gente sabe também das dificuldades que vem pela frente, né? A gente se sente capaz sim, né? Eu acho que ninguém cai na Libertadores à toa, né? Então quando a gente está numa competição, a gente tem que pensar que a gente pode sim, a gente é capaz. Então é com esse pensamento que a gente vai entrar nessa fase de grupo aí, buscando a classificação. Pergunta da Rosane Meirelles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Juninho, mais uma vez vocês irão jogar com o apoio do torcedor nas arquibancadas em confronto de Libertadores, mas contra o Guarani e o Barcelona a vitória dentro de casa não veio. O que você acredita que está faltando para o América conseguir essa histórica primeira vitória dentro de casa na Libertadores? Cara, acho que tudo serve de experiência, né? A gente tem que pegar esses exemplos aí, né? Que a gente vem pegando nesse tempo que a gente teve aí de pausa aí, de preparação. A gente vem trabalhando em cima disso, né? De finalizações, né? De acertos, essas coisas ali da frente, né? Mas eu acredito que nesses 2 primeiros jogos, né, teve um pouco de ansiedade também, né? Por ser estreia. Né? A gente estava aprendendo ainda a jogar a competição, né? O primeiro jogo foi um jogo com a cara nossa, né? Aquilo que a gente fez muito no ano passado, a gente fez nesse primeiro jogo contra o Guarani, na minha opinião. Só que a gente não conseguiu fazer o gol, né? Foi muito volume no jogo, né? Bola na área do adversário toda hora, muitas finalizações. E no final acabou a gente tomando gol, né? E contra o Barcelona também, a gente fez um bom jogo, só que no final a equipe deles cresceram. Então a gente... Dessa pré-Libertadores a gente aprendeu a jogar a competição, né? No jogo de volta do Barcelona, se você for analisar o nosso time, foi um time, né, que baixou um pouquinho as linhas, né, como os adversários vinham fazendo com a gente. Sofremos um pouco no início, depois equilibramos o jogo e tivemos um controle, né, maior do jogo. Né? Então é transformar tudo isso em acerto ali na frente, capricho um pouquinho mais, para que saia esse gol aí, que é muito importante para sair vencedor. Então a gente tem que aproveitar quando está jogando Independência, né? Um lugar que a gente sente em casa, né? Com essa conexão do torcedor também. Então a gente tem que conseguir essa vitória para que facilite a nossa vida na Libertadores. Né? Eu acho que quando você faz o dever de casa bem feito na Libertadores, você tem grandes chances aí de passar de fase. Pergunta do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. Juninho, você é um dos destaques do América, tanto na sua função como volante, quanto no aspecto da liderança que você exerce na equipe. Como trabalhar o psicológico do grupo para que o América possa continuar a ter sucesso nessa Libertadores? Cara, eu acredito que a nossa equipe está muito forte mentalmente. Né? É um início de competição que teve todo um planejamento em cima. Né? A gente definiu bem aquilo que a gente pretendia para o início de temporada.
né? Só que quando o América entra numa competição, o pensamento é sempre em ganhar. Por mais que exista um planejamento, existem metas, só que nós queremos sempre ganhar. Então doeu um pouco não ter ficado entre os 4 ali do Campeonato Mineiro, mas a gente conseguiu, vamos dizer assim, o principal objetivo do início de temporada. A gente sabe de um respaldo financeiro que a gente conseguiu para o clube, a importância disso tudo. Então, acho que mentalmente a gente está forte. A gente trabalhou muito mentalmente, até porque a gente teve essa conversa inicial sobre o que seria o planejamento. Então, assim, derrotas, dúvidas, é normal ter. A gente sabe que é normal ter, então a gente tem que ter esse equilíbrio aí de, quando tá bom, não tá tudo perfeito, quando tá ruim também não tá tudo ruim. Buscar sempre um equilíbrio, sabendo aproveitar sempre as coisas boas. Eu acho que todas as coisas da vida têm um lado bom e um lado ruim das coisas. Então cabe àquele que está passando por a situação saber absorver os pontos negativos e positivos também. Então acredito que a nossa equipe está forte mentalmente, confiante. Esse tempo aí de preparação foi bom para a gente, tá mais junto. Eu acho que esse planejamento acabou separando um pouquinho, vamos dizer assim, grupo, um grupo que jogava o Mineiro, outro jogava a Libertadores, mas agora voltando tudo, tá todo mundo junto, para esse grande desafio aí, esses grandes desafios do ano, Então, mentalmente a gente está forte. É lógico que a gente não pode achar que é o suficiente, não. É sempre trabalhando para sempre estar melhor psicologicamente, e estar melhor sempre em todos os quesitos aí. Pergunta do Guilherme Frossard, da TV Globo, até dentro do que você comentou na última resposta. Hoje o América está completando 15 dias direto de trabalho ininterrupto. Não houve folga nesse período para vocês que foram titulares na Libertadores. Você acha que é um esforço coletivo necessário, pensando nessa estreia, nesse jogo específico contra o Independiente Del Valle? Sim, toda a dedicação nossa nesse tempo aí, acho que vai valer a pena lá na frente. Eu acho que a partir de agora não tem mais esse tempo de preparação. Todo esforço aí, todo o tempo que tiver para a gente trabalhar um pouquinho, aperfeiçoar mais a parte física, é importante. A temporada ela é muito longa e jogos atrás de jogos. Então é um tempo bom, um tempo que foi bem proveitoso. Eu acredito muito que amanhã a gente já possa estar mostrando o que foi esse tempo aí para o torcedor. Outra pergunta do Guilherme Frossard, da Globo. Juninho, houve até uma apreensão em relação à liberação da Independência por causa da questão administrativa com o Estado. Para você e para todo o grupo, qual que é a importância do América ter conseguido essa liberação para poder jogar dentro de casa? Importância muito grande. Eu acho que esses últimos anos aí, apesar da pandemia também, eu acho que quando voltou ali o torcedor ir para o estádio, criou uma proximidade muito grande, até eu acho que em todos os quesitos da vida, essa pandemia nos fez pensar em muitas outras situações. Então as pessoas estão agindo mais, vamos dizer assim, com coração. Então trouxe uma conexão, uma união bacana entre torcedor e jogador também. Então é importante demais conseguir essa liberação. Acho que a gente está muito habituado. A torcida do América ela está vivenciando aí um dos maiores momentos do clube, então é importante, eu acho que valeu toda a luta, todo o esforço da diretoria para conseguir isso a tempo, e pode ter certeza que o Independência, o torcedor, eles fazem a diferença para nós. Então é muito importante e a gente vai fazer por onde aí todo esforço que foi feito para que isso aí acontecesse. Pergunta do Leopoldo Siqueira, da TV Alterosa. Juninho, a derrota para o Atlético Paranaense no amistoso trouxe alguma preocupação extra para esse início de fase de grupos? Acho que preocupação não, ela dói. Eu acho que quando você entra em campo, se você perder, você fica chateado. E da forma como foi ainda, ficamos muito chateados, mas foi no momento certo. Agora falando de mim mesmo, eu acho que há momentos que servem como lição. Essa derrota serviu muito como lição para colocar a gente com o pezinho no chão novamente. A gente tinha acabado aí de conseguir algo histórico para o clube. Então, querendo ou não, isso faz a gente voar um pouquinho,
né? Querer sair um pouquinho ali, tirar um pouquinho o pé do chão. E quando tem uma derrota dessa aí, faz a gente repensar um pouco. Faz a gente voltar um pouquinho naquilo que deu certo, que sempre foi humildade. Não achar que vai ganhar de qualquer jeito, fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Então eu posso falar que essa derrota para o Atlético, por mais que foi em amistoso, ela doeu sim. Só que você pode ter certeza que a gente não trouxe dúvida aqui para dentro não. A gente não traz insegurança não. Como eu falei, dor trouxe, mas é uma dor que vai fazer a gente crescer, que fez a gente voltar nas raízes daquilo que vem dando certo aí nesses anos aí que se passaram. Então, é uma derrota que dói, Todas as derrotas dói, mas como foi todo o contexto ali, eu acho que doeu muito, mas nos fez colocar o pezinho no chão novamente, voltar para aquilo que deu certo. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Juninho, você está em um setor do campo que, se esse setor estiver bem nas partidas, a chance do América vencer cresce muito. Gostaria de saber de que forma vocês estão trabalhando, especificamente vocês do meio-campo, para poder ajudar o ataque, para que eles voltem a balançar as redes com mais frequência. Eu acho que questão de gol, ela é muito relacionada ao atacante, porque joga mais perto ali, mas é todo mundo que está jogando, Acho que a gente está trabalhando todos os quesitos para que a gente volte a fazer muitos gols, É bola parada, é um capricho maior na batida, um ataque, para o cabeceio, finalização de fora da área, é um capricho de dentro da área, então é todo o contexto. A gente não pode jogar a pressão toda ali na frente não, acho que é tudo, Quando se ganha, ganha todo mundo, se perde, perde todo mundo, quando faz um gol, é um gol que vai agregar coletivamente, então é todo mundo que está nesse processo, E lógico que a gente está no meio de campo, a gente acaba sendo uma conexão, tanto para o ataque como para a defesa também. Então, às vezes, um passo mais qualificado nosso ali vai deixar um companheiro numa situação melhor. E é lógico que a gente está trabalhando nisso, Como eu falei, a gente está trabalhando em tudo aquilo que a gente viu que foi ruim e que a gente sabe que pode melhorar. Então, o que eu posso falar, para vocês que não estão acompanhando, que não estão no dia a dia, para ficar tranquilo, que a gente não está fechando os olhos para nenhuma situação, a gente sabe dos defeitos, que tem que ser melhorado também. A gente sabe que esse aí é um deles, fazer mais gols, mas a gente está trabalhando em cima disso, Quando voltar, poder mais essa imprensa estar aqui no dia a dia, o torcedor poder acompanhar os treinamentos, vai ser até melhor, para essa conexão nossa aqui, Porque parece que quando se fala, acaba se tornando chato, mas sempre fala a mesma coisa. Não, então é importante quando olha, quando vê, com os próprios olhos. Mas pode ficar tranquilo o torcedor que aqui não tem ninguém de olhos fechados, tanta diretoria, tanta comissão, tantos jogadores também. A gente quer evoluir sempre, a gente não fica acomodado em nenhuma situação. Então pode confiar na gente, Eu sei que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem esse ano, mas pode confiar que o esforço desse lado aqui vai ser enorme para que a gente continue dando alegria para vocês, para nós, para todos nós. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Juninho, jogar em BH por mais vezes nessa fase de grupos será um facilitador para o planejamento, pensando também no desgaste das viagens nessas próximas semanas? Sim, como eu falei aqui, a gente tem os dois lados aí da questão. Os 4 primeiros jogos é aqui em casa, em BH. Tem um jogo contra o Atlético, o mando deles também. E a gente tem que tirar proveito disso, Eu acho que uma viagem a menos faz toda a diferença quando você olha aí o ano todo, a sequência. Então é a gente fazer valer a pena, fazer, por merecer esses resultados. A gente sabe, a gente tem metas aqui, para essa fase de grupos, Então, se a gente vencer esses jogos que a gente tem, é muito importante para a gente classificar. Mas a gente sabe de toda a dificuldade, todo jogo, o que envolve no clássico também, Nós somos o iniciante aí da competição, então a gente já sabia que qualquer grupo que a gente caísse ia ser difícil, Então a gente está ciente dessas situações, mas como eu falei e repito aqui, a gente está preparado. O América não caiu de paraquedas, não foi convidado, não, foi com suor. Então nós somos capazes sim, Agora é mostrar em campo, não adianta nada eu falar que é capaz, que tem qualidade, se a gente não demonstrar.
Então vamos fazer de tudo aí, todo esforço aí para que esse início, esses 4 jogos aí a gente faça o maior número de pontos aí possíveis. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia, também sobre esses 4 jogos consecutivos em BH. Vocês têm conversado sobre meta de pontuação a ser atingida nesses 4 primeiros jogos, pensando em talvez encaminhar a classificação para as oitavas de final antes das viagens? Cara, a gente tem meta do grupo, né? Do grupo todo. Eu acho que quando a gente senta para falar de metas, né? O principal ali são conquistar todos os pontos possíveis, né? Então a meta é ganhar todos os jogos, né? Mas a gente pensa também naquilo que pode trazer a classificação, né? Onde uma vitória, né, pode deixar a gente com uma certa folguinha em um ou outro jogo também. A gente tem isso aqui entre nós, eu acho que não é o momento ainda de expor, mas o objetivo principal é buscar o maior número de pontos possíveis, né? Esses 4 primeiros jogos aí, eu acho que pode, né, falar muito o que vai ser, né, esses 2 últimos jogos que a gente vai ter fora. Então a gente vai entrar dando o melhor nosso para reduzir o maior número de pontos aí a ser buscado nos 2 jogos finais. Juninho, as vendas para essa partida contra o Independiente começaram na sexta-feira e o América voltando a também vender fisicamente no estádio. Gostaria que você deixasse seu convite para o torcedor para que possa haver esse apoio incondicional amanhã durante os 90 minutos. Convidar o torcedor, né? Pedir para o torcedor seguir acreditando, seguir confiando, né, em nós. A gente vem provando para vocês que a gente está jogando com o coração, a gente pensa muito em vocês quando está ali dentro de campo. Vocês fizeram a diferença para nós lá no Paraguai, né? A gente sabe tudo isso, sabe todo o esforço que vocês fazem também para estar no jogo de futebol, sabe que tem gasto, sabe que tem tudo. Mas quando vocês vão, vocês demonstram muita qualidade na arquibancada, né? E a gente tenta colocar isso dentro de campo. Então é pedir para o torcedor continuar acreditando, não colocar dúvida agora, né, no trabalho, né? E tá todo mundo remando na mesma direção. Eu acho que aqui no América nós somos uma corrente aí, a gente faz parte, cada área é um elo, né? Então tem o elo do torcedor, o elo do jogador, da diretoria, e quando tá totalmente encaixado a gente sabe da força que a gente tem, né? Agora quando se tem pensamentos diferentes é difícil conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Então segue acreditando, segue nos apoiando, né? E a gente reconhece que precisa melhorar também, né? O início de temporada, a gente não está no ápice ainda, né? Eu posso falar por mim mesmo, mas quando a gente começa a jogar a quarta, jogar domingo, eu creio que a gente tá mais próximo aí de atingir um nível perfeito de atuação. Então eu peço ao torcedor que continue nos apoiando, né? Eu quero parabenizar vocês também, né, por toda a demonstração aí de amor, de carinho pelo clube. Né, o Juninho daqui a pouco sai, né, a diretoria sai, né, todo mundo sai, mas quem fica é o torcedor. Né? Então vocês têm todo o direito de cobrar, né, quando tem que ser cobrado também. Então não estou aqui falando para não cobrar, mas críticas sempre nos fazem crescer. Mas eu peço para vocês que estejam com a gente, né, continue com a gente, na verdade, nos apoiando, de mãos dadas aí, que quando a gente está junto, difícil ser batido. Né? E em casa, então, nem preciso falar. Então, nos apoia aí que eu tenho certeza que a nossa primeira vitória aí na Libertadores sai amanhã aí, se Deus quiser, e com todo esforço nosso dentro de campo.